Atirando uma pedra através do vidro, o vândalo cuidadosamente levanta sua jaqueta sobre a borda da janela, usando-a para protegê-lo de qualquer caco ainda no quadro. Detenção? Que piada! Ele se agarra dentro da sala de aula, retirando cacos de vidro de sua jaqueta. Ele se vingaria esta noite. Os suprimentos de pintura, chacoalhando em sua mochila, garantirão isso. Ele descompacta a bolsa, pega 2 latas, as agita vigorosamente e então vai direto para o corredor. Com os braços estendidos, o vândalo pulveriza em todas as direções. Riscos e respingos vermelhos cobrem paredes, armários e casacos deixados nos ganchos por alunos. Ele segue correndo, cobrindo a escola cada vez mais de vermelho. Ele pula nas mesas, rabiscando obscenidade sobre o diretor, onde os alunos normalmente comem. Ele só para quando suas latas de dupla empunhadura começam a chacoalhar, com um tremor vazio revelador. Ele guarda as coisas na bolsa, pega um taco de softball e uma máscara de paintball. Ele põe a máscara no rosto e começa a balançar o taco com fúria. Ele esmaga as janelas e mesas, chuta as portas dos banheiros abertas. Os vasos sanitários estão entupidos com papel higiênico antes da descarga, fazendo a água rançosa transbordar, acumulando-se ao redor dos tênis dele. Enquanto ele destrói o lugar, pulverizando, chutando e quebrando, não percebe as palavras que surgiram nos quadros negros de todas as salas. Por favor, isso dói. Por que você está fazendo isso? Quase como se a própria escola quisesse que ele parasse. O vândalo crê que terminou seu trabalho. Ele deve sair antes que notem o que fez. Mas quando ele vai para a janela que quebrou, ele descobre que está intacta. Ele provavelmente entrou na sala errada por engano. Saindo para o corredor, ele se dirige à porta da sala seguinte. E continua caminhando. Não está ficando mais perto. O corredor parece se estender para sempre e sempre. Ou o vândalo está imóvel e preso no mesmo lugar. Sob seus pés, o chão se move a cada passo, como uma esteira de corrida. Ele para, olhando para o chão em confusão. Porém, o chão segue se movendo, jogando-o novamente contra uma parede. Ele bate nela com um baque, o ar saindo de seus pulmões. Derrubado, ele cai de cara, e o chão em movimento, encharcado de tinta e água, o carrega consigo. O vândalo tenta se levantar, mas o rápido movimento do chão impossibilita isso. As paredes e tetos ao redor se movem e reconfiguram como um gigante cubo de Rubik. Partes da escola passam zunindo por sua cabeça, enquanto ele é lançado pelo corredor convulsionante e desenrolante, até que o chão para de se mover. A parada repentina lança o vândalo para a frente, em disparada, rumo à parede sólida à sua frente. Uma fileira de armários desliza para a vista. Um deles se abre e o pega com o estrondo alto de osso. Um vermelho diferente, mais profundo, começa a se espalhar do armário, enquanto sua porta se fecha bruscamente e se tranca. Após 12 de setembro de 1999, a Fundação SCP interveio para assumir o controle da escola primária do norte de Washington, próximo ao Pico Glacier das Montanhas Cascade. Desde os acontecimentos anômalos que ocorreram lá, o prédio havia sido evacuado e praticamente abandonado. No início, a fundação desconhecia qualquer atividade anômala prévia no local. Eles requisitaram a escola desativada para usar como local de contenção temporário para uma anomalia separada. SCP redigido, não foi até um agente de campo notar algo incomum e notificar outros membros da equipe da fundação que esses planos de contenção temporária tiveram que ser descartados. Contudo, isso ocorreu após a conclusão dos procedimentos de transferência, elevando o risco para o pessoal no local durante a coordenação de um plano de evacuação. O agente de campo, que pediu anonimato na documentação oficial da fundação, soube de relatórios policiais que detalhavam uma série de desaparecimentos. Em todos esses casos, a escola primária de Washington do Norte foi o último local onde as vítimas foram vistas com vida.
esperando que houvesse uma potencial ameaça anômala ativa na área, a Fundação SCP enviou a Divisão 3 da Força Tarefa Móvel PSI-7, também referida como Melhorias Domésticas, dado seu talento para neutralizar edifícios anômalos. PSI-7 chegou e avaliou a área, buscando ameaças potenciais, autorizado pela Fundação a destruir o antigo local de contenção se preciso. A equipe entrou pela porta principal, examinando os cantos e realizando buscas em cada escritório administrativo próximo à entrada no setor sul da escola. Rumando para o norte, em formação compacta, a equipe seguiu por um corredor até uma ampla sala, que antes era usada como cafeteria e auditório. Áreas menores adjacentes a este espaço, como um banheiro e um pequeno palco, foram verificadas em busca de anomalias. Psy-7, então, foi para o lado leste da escola verificar as salas de aula. A escola em si era relativamente pequena, apenas um local, com apenas 6 salas de aula no total. Varrer cada uma delas em busca de atividade anômala levou apenas alguns minutos, mas alguns dos operativos de melhorias domésticas pareciam nervosos. Mais de um relatou ter visto movimento nas paredes ou nos azulejos dos pisos e tetos. Seu comandante desconsiderou as observações como truques de luz dos acessórios acoplados aos fuzis dos operativos. Até onde viam, não havia nada em comum. A equipe encontrou a antiga área de contenção da Fundação, desativada e selada por uma parede de tijolos. Uma explosão controlada, com carga de demolição, rasgou a alvenaria da parede. Psy-17 invadiu a sala com armas apontadas para a tenda de contenção. Havia algo dentro, a luz lançada por seus acessórios, revelando uma massa sombria por trás do material fino. O comandante assumiu a frente, levantando a aba da tenda de contenção com o cano de sua arma. Apenas para o feixe de sua lanterna piscar sobre um monte de corpos. 7 deles estavam deitados na tenda, imóveis. Uma inspeção mais próxima dos operativos da Força Tarefa Móvel revelou que cada um correspondia a uma descrição de pessoas desaparecidas. As pessoas desaparecidas da escola primária do norte de Washington foram encontradas. Uma pequena esfera preta, inicialmente considerada um objeto anômalo, também foi recuperada dentro da tenda. Mas quando com susto o comandante o olhou mais de perto, percebeu que era um brinquedo de plástico, raro, mas que ele e seu sargento reconheceram. Era uma bola 8 mágica. Nenhum deles tinha visto uma há anos. Com a localização das pessoas desaparecidas estabelecida, a Divisão 3 do tamanho 7 se preparou para exfiltrar do local de contenção desativado, mas ao retornarem, notaram que algo havia mudado. O incidente teria passado despercebido se o comandante do esquadrão não tivesse insistido em realizar uma varredura minuciosa adicional do prédio enquanto a equipe de melhorias residenciais saía. Um membro do esquadrão iluminou com sua lanterna uma das salas de aula, passando a luz pelo quadro negro. A sala de aula continha uma mensagem que não estava lá quando verificada momentos antes. A mensagem dizia: "Por favor, não me machuque. Força Tarefa Móvel PSI-7 foi evacuado da área após fazer contato com uma anomalia não detectada anteriormente. Inicialmente, os desaparecimentos foram atribuídos erroneamente ao SCP contido na escola abandonada. Agora, parecia que outra entidade estava presente na escola primária do norte de Washington. Uma avaliação da Fundação considerou provável que ela tenha causado os desaparecimentos, especialmente porque o confinamento temporário do SCP redigido foi realocado antes da investigação do Psy-7. No início dos anos 2000, com a localização segura e medidas de contenção temporárias estabelecidas ao redor do edifício, o pesquisador sênior McKnight foi designado para supervisionar os esforços da Fundação para descobrir com o que estavam lidando. A Divisão 3 da Força Tarefa Móvel, Psy-7,
permaneceu no local para manter a área segura e um destacamento guiou McKnight até a sala onde a mensagem anômala de Giz foi encontrada. Isso só aconteceu depois que os operativos da Força Tarefa Móvel pareceram ter problemas para encontrar a porta correta para acessar a sala de aula. Aqueles presentes na noite da varredura sugeriram que algumas portas internas da escola foram realocadas e até removidas, mas essa ideia foi descartada como uma ilusão devido à aparência diferente da escola durante o dia. Dentro da sala correta, na escola primária do norte de Washington, um perturbado pesquisador sênior, McKnight, entrevistou preliminarmente a entidade. Ele parecia se comunicar apenas escrevendo com giz no quadro, prolongando a entrevista, irritando muito o temperamental McKnight. Enquanto McKnight escrevia no quadro, foi estabelecido que a entidade podia ler e não tinha nome. Questionada sobre o motivo de colocar a bola 8 mágica na tenda de contenção, a entidade respondeu com uma mensagem em giz. Era mágico, então eu tinha que mantê-lo seguro. Quando o pesquisador sênior, McKnight, perguntou à entidade por que ela havia matado as 7 pessoas desaparecidas, houve um período notável sem resposta. Então, em uma escrita notavelmente pior, a resposta da entidade foi que ela estava apenas tentando ajudar. Depois disso, ela se recusou a responder mais perguntas, fazendo com que um irritado McKnight encerrasse a entrevista antes do previsto. Entretanto, era evidente que alguma anomalia habitava a abandonada escola primária do norte de Washington. Rapidamente, as equipes de pesquisa espalharam boatos de que isso poderia ser um encontro com um fantasma. Dizia-se que a escola e seus terrenos eram assombrados pelo espírito de um estudante falecido. Até mesmo os operativos da Força Tarefa Móvel Psi-7 começaram a acreditar na ideia, pois parecia explicar todos os movimentos estranhos que pensavam ter visto dentro. No entanto, nada pôde ser verificado até que a Fundação realizasse uma avaliação psicológica completa da entidade, levando o Dr. Underwood, especialista em psiquiatria anômala, a ser designado para avaliá-la. Após ser levada de avião até o local e conduzida ao prédio da escola, explicaram à doutora Underwood os procedimentos de comunicação na sala de aula. Escrevendo no quadro negro, ela se apresentou como a nova psicóloga da entidade. Na resposta, a entidade pareceu não entender o que era um psicólogo, então a doutora Underwood explicou que foi designada para garantir a felicidade da entidade. Ele, imediatamente, preferiu a abordagem dela ao comportamento direto do pesquisador sênior McKnight. Considerava-o e aos operativos da Força Tarefa Móvel presentes na entrevista preliminar uma presença perturbadora. Estava consideravelmente mais aberto a passar mais tempo com a psicóloga anômala. O Dr. Underwood notou que, diferente das respostas anteriores, as frases escritas em giz pela entidade agora terminavam com ponto final gramaticalmente correto. Percebendo esse detalhe, ela questionou a entidade sobre por que havia começado a terminar as frases dessa maneira. A entidade respondeu imitando o que viu. A doutora Underwood notou sua capacidade de aprender e adaptar seu comportamento com novas informações. Ela providenciou um tutor de idiomas para melhorar rapidamente sua comunicação escrita. Antes de concluir a avaliação psicológica, a entidade foi questionada se havia algo mais em sua mente e perguntou sobre as 7 pessoas desaparecidas encontradas mortas na tenda de contenção. A doutora Underwood mentiu por omissão, dizendo que eles estavam seguros e que a entidade não precisava mais se preocupar com eles. Nas sessões seguintes, a doutora Underwood determinou muito sobre o comportamento da entidade, construindo um perfil psicológico completo da anomalia. Ela deduziu que, além de mostrar clara consciência, possuía um nível de inteligência e habilidades comunicativas ao nível de uma criança de 7 anos de acuidade média. Foi também notado o modo contínuo em que a entidade exibia capacidades de aprendizado rápido.
Isso ficou claro pelas aulas contínuas com um tutor de idiomas da fundação. As mensagens rudimentares escritas em giz pela entidade, antes repletas de erros ortográficos e de pontuação, melhoraram significativamente conforme ela era ensinada. As equipes de pesquisa também começaram a estabelecer quanto dos terrenos abandonados da escola primária do norte de Washington a entidade tinha influência. Inicialmente, como usava o quadro negro da sala de aula como principal método de comunicação, assumiu-se que ela só controlava uma sala específica, com capacidade limitada de manipular a área ao redor. Porém, ao testarem a comunicação com a entidade usando quadros negros em salas distintas, os pesquisadores viram o pó de giz em cada um sendo rearranjado para formar respostas. A entidade parecia identificar a sala habitada e o quadro negro usado para a comunicação com ela. Expandindo os testes além das salas de aula para o escopo mais amplo da escola abandonada, ficou aparente para as equipes de pesquisa da Fundação das Divisões de Arquitetura Anômala e Engenharia Anômala que essa entidade não era apenas senciente, mas também plenamente sapiente. Ela percebia quando a pressão era aplicada, por passos ou outras estimulações táteis em diferentes partes da escola, reagindo a forças de apenas 1 milNewton. Resumindo, ela podia, a seu modo, sentir o toque. A entidade também podia detectar mudanças nos níveis de calor em toda a estrutura, permitindo uma forma anômala de visão semelhante à imagem térmica, segundo os pesquisadores. O prédio da escola atuava como um condutor para os sentidos limitados da entidade, permitindo que ela percebesse atividades em diferentes partes de si mesma. Parecia que essa entidade não era uma anomalia incorpórea habitando o prédio escolar vazio, era a própria escola. Um ser anômalo, totalmente senciente e sapiente. O Dr. Underwood prosseguiu com as consultas psicológicas com a entidade, acompanhando seu progresso com mais precisão, conforme a comunicação aprimorava. Quando questionada sobre suas preocupações, a entidade consistentemente mencionava um assunto específico em várias sessões. Ela queria saber quando poderia começar a ajudar a fundação. O Dr. Underwood não estava autorizado a permitir o pedido, obrigando-o a responder que não tinha uma resposta, mas encorajou a entidade a continuar seu bom trabalho para obter as aprovações relevantes dos superiores da fundação. Durante uma avaliação psicológica regularmente agendada, que ocorreu pelo menos uma década após sua descoberta inicial, a entidade se expressou criando um desenho com giz representando uma figura de palito sorridente vestindo um jaleco, que foi rotulado como Dr. Underwood. No desenho simples, ela estava dentro de um grande retângulo rotulado como Eu. Logo após, a entidade recebeu autorização para iniciar as primeiras fases de uma longa série de exercícios de treinamento básico, adaptados ao seu nível de inteligência e entendimento. O Dr. Underwood obteve a autorização necessária para auxiliar a fundação, conforme havia solicitado. A entidade se envolvia no treinamento com um misto de temor e excitação. O Dr. Underwood a encorajou gentilmente, lembrando que os testes apenas preparariam a entidade para um dia ajudar de fato a fundação. Pelo menos era isso que ela podia dizer. Nesse momento, a fundação já havia estabelecido o local 211 ao redor da escola anômala, sendo o próprio edifício referido como Unidade 1 desta instalação. Para o público, divulgaram que isso seria uma instalação de pesquisa geológica. Postos de segurança foram estabelecidos em todas as estradas de acesso à área, impedindo entrada não autorizada pela Fundação SCP. Os guardas foram instruídos a patrulhar o perímetro constantemente, monitorando os acessos do prédio. O pessoal da fundação que deseja interagir com a escola ou realizar experimentos envolvendo-a precisaria de permissão expressa do diretor do site McKnight. Com a aprovação do Conselho 5,
o projeto 3970 estava pronto para início imediato. A entidade anômala SCP-3970 não estava em testes, mas agora é usada pela Fundação como local ativo de contenção anômala. Ao interagir com o prédio anômalo, a equipe, incluindo o Dr. Underwood, deveria continuar fingindo que estava em treinamento. Na verdade, sua utilidade anômala para a Fundação estava sendo aprimorada continuamente, tornando-se ainda mais eficiente em manter outras anomalias contidas. O SCP-3970 desenvolveu uma memória fotográfica quase perfeita devido ao ensino contínuo, aprimoramento de suas habilidades de comunicação e sua imagem térmica anômala. A natureza cooperativa da entidade e o intenso desejo de ajudar a Fundação também a tornaram um ativo extremamente valioso e maleável. Não há registros de que ela tenha prejudicado ou pretendido prejudicar o pessoal da Fundação, mesmo involuntariamente. O único empecilho para sua utilidade era que o SCP-3970 expressava muita ansiedade sobre o confinamento de objetos anômalos. Isso é algo que a Fundação conseguiu contornar. Ao fornecer informações limitadas e controlar o que ensinavam ao SCP-3970, a Fundação conseguiu impedir que ele distinguisse entre propriedades normais e anômalas. Em suma, se objetos ou criaturas anômalas fossem contidos no SCP-3970, sejam eles inofensivos ou potencialmente perigosos, não seria prudente. Eles determinaram que o SCP-3970 possuía controle mecânico total sobre sua estrutura, podendo influenciar o posicionamento de portas, mover paredes, pisos e tetos, controlar sistemas de combate a incêndio e até reconfigurar sua própria tubulação interna e fiação elétrica. Isso indicava que a Fundação podia manipular o edifício senciente para ser ideal ao papel originalmente planejado para ele. O SCP-3970 já foi, no passado, a escola primária do norte de Washington. Agora era o local da Fundação 211. A influência do SCP-3970 se espalhou para as estruturas externas construídas e adicionadas ao redor do prédio escolar original. As equipes de arquitetura e engenharia anômalas que avaliaram o local anômalo antes não apenas avaliaram suas habilidades, mas também o remodelaram de uma antiga escola primária para uma instalação de fundação totalmente funcional. Adições permanentes à estrutura poderiam ser controladas pelo SCP-3970, que estava sendo controlado pela Fundação através de mentiras por omissão, limitando sua informação e conhecimento. Ao ser questionado sobre a moralidade de restringir a consciência do prédio, o Comitê de Ética foi recebido com uma explosão de risos do diretor do site McKnight. Ele justificou a supressão efetiva do desenvolvimento do SCP-3970 ao apontar que a Fundação só poderia se comunicar com a entidade através de quadros negros. Todas as tentativas de instalar outros métodos de comunicação falharam. Como eles poderiam ensinar algo mais, ele pensou. O local 211 cresceria para cobrir cerca de 30 vezes as dimensões da Unidade 1, como a Fundação chamava a escola, da qual foi originalmente construído. O SCP-3970 parecia ter influência ilimitada, estendendo seu controle por toda a instalação, realizando várias tarefas simultaneamente, com facilidade e sem perda de eficiência. Ele continuaria a crescer e adicionar novas estruturas, aprimorando sua capacidade de conter as anomalias que a Fundação escolheu manter lá. Afinal, o SCP-3970 queria conter 2, e a Fundação garantiu que ele o fizesse. Acesse o Patreon do Dr. Bob e seja um pesquisador júnior hoje. Agora, assista outra entrada dos arquivos do Dr. Bob, como o SCP-20 e 6 Retenção após a escola.